Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Daniele. Hoje eu vim mostrar para vocês o tipo de material que eu estou utilizando na minha Bíblia. Essa Bíblia aqui, ela é a Bíblia Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer. Ela tem a versão amplificada. Ela é da editora Belo. Eu estou gostando bastante de utilizar essa Bíblia aqui. E eu estou gostando do material dessa Bíblia também. Mas deixa eu mostrar para vocês o tipo de material que dá para colocar nessa Bíblia. Ó, isso daqui que eu coloquei foi lápis de cor. Eu até separei aqui os meus lápis de cor, as coisas que eu tenho utilizado nessa Bíblia. Que são esses lápis de cores aqui. Ó, tá vendo? Lápis de cor normal. Ele tem a borracha e tipo, eu pinto com ele, eu consigo apagar o que eu pintei. Só uma cor aqui que ela não é desse grupo de cores. Aí ele é um tom diferente de... Não sei se é verde, acho que é da cor da minha unha, tá vendo? É um tom diferente. Mas eu uso também caneta dourada para fazer marcação. E uma caneta prateada, caneta dourada, caneta prateada e a lapiseira. Eu escrevo com a lapiseira. Essa daqui é 0.5. Essa daqui é 0.5. Mas eu poderia escrever com uma lapiseira um pouco mais grossa, mas eu gosto de escrever com essa lapiseira porque deixa tudo que eu escrevo mais preciso. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu pintei aqui com lápis vermelho, tá vendo? É porque eu tenho um código de cores nessa Bíblia aqui. Cada Bíblia tem um código de cores específico. Na hora eu decido a cor e conforme eu vou usando, eu vou modificando de acordo com cada necessidade de estudo. Aí essa daqui ó, eu pintei com algumas cores, tá vendo? Aí, por exemplo, aqui eu já tinha pintado de vermelho. Aí eu quis dar um destaque maior para esse versículo. Aí eu passei dourado, fiz uma linha de dourado, que aí além de estar vermelho, chama mais a minha atenção. Tem alguns que eu só coloco dourado, porque não está enquadrado naquele grupo de código de cores que eu fiz. Mas eu quero destacar de alguma forma. Aí, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou atrás. Olha, tá vendo? Não mostra nada. Então, essa página aqui, ela aceita muito bem lápis de cor. Eu não tô usando giz de cera nela, eu tô usando lápis de cor mesmo, porque ela é uma página bem sequinha, tá vendo? Bem fina. E eu não quero colocar umidade nessa página. E o material mais seco que tem é lápis de cor. Aí eu passo o lápis de cor e ela pega muito tranquilamente, mas não atrapalha o que está escrito. Tem outros textos bíblicos que eu pigmentei, deixa eu ver aqui. Ó, aqui tá de verde, um verde diferente. Eu acho que tem outros também. Deixa eu ver se eu encontro mais um para mostrar para vocês. Ó, às vezes eu faço também marcaçõezinhas assim, ó. Símbolo, tá vendo? Aqui é uma cruz, aqui é um triângulo. Aí eu entendo o código disso daqui. Ó, aqui eu fiz com outro tom de verde. Eu tenho vários tons de verde, eu gosto muito do verde. Ó, às vezes eu marco só com a própria lapiseira, às vezes eu faço um risco. Porque depois eu vou voltar aqui, eu quero voltar e pensar mais sobre esse texto, tá? Onde ele se encaixa. Às vezes eu já coloco direto dourado, esse dourado brilha. Mas não... Ó, aqui eu só marquei os títulos, que aí, tipo, em vez de eu marcar todo o texto, eu marquei só o título. Tá vendo? Que aí eu sei que tá... Vamos dizer, todos os versículos que estão nesse subtítulo tem essa pegada no tema que eu coloquei. E eu escrevi já também nessa Bíblia, que ela tem uma margem mais ou menos. Aqui eu escrevi alguns lugares, ó. Tá vendo? Aqui eu escrevi. Aí eu fiz marcações, escrevi, eu botei até uma setinha. Ó, ela tem notas, essas notas me ajudaram, porque não precisa escrever muito. Olha como é que ficou do outro lado, tá vendo? Só fica a sombra, mas não prejudica a página, não. Esse aqui eu escrevi de lapiseira. Aí, como eu falei, ela é uma página fina, mas ela aceita bem lápis de cor. Só que, se eu quiser escrever, dá pra escrever, mas aí sempre vai ficar uma sombra atrás. Aí é por isso que eu tô escrevendo de lapiseira, pra marcar o mínimo possível, né? Que essa Bíblia que ela não tem espaço pra você fazer anotação. E eu que faço algumas notinhas que às vezes eu vejo que se faz necessário.
E eu vou mostrar uma pra vocês, uma bíblia aqui do lado, que essa daqui, tem uma página diferente. Essa daqui, ela é da Thomas Nelson Brasil. Essa daqui é aquela NVI nova, NVI 23, ó, deixa eu mostrar a minha. Essa daqui é NVI 23, a minha de capa dura. E ela tem, ó, da Thomas Nelson Brasil, e ela tem referências. A página dela é muito boa, só que ela, como é que eu posso dizer, não aceita bem lápis de cor. Você passa o lápis de cor, quase não aparece. E já marca-texto ela aceita bem. Ó, esse daqui é o marca-texto que eu usei, que é meio roxinho. Deixa eu ligar a luz aqui pra ver se fica melhor. Ele é meio roxinho, tá vendo? Aí atrás, ó, não aparece. Tá marcado já com outra coisa, mas deixa eu pegar atrás do que eu marquei. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Ó, tá bem por aqui. Tá vendo? Não tá marcado. Esse daqui também não aparece do outro lado. É marca-texto que eu tenho. Ó, esses aqui, ó. Deixa eu pegar meu estojo. Ó, são esses marca-texto aqui. Desse tipo aqui. Tá muito perto, né? Desse tipo aqui. E também eu usei alguns marca-texto que eu já tinha da Faber-Castell. Ó, esse roxo, inclusive, eu botei nessa bíblia e deu super bem. Só que não são todas as cores que eu tô utilizando. Aí alguns marca-texto que aceita, outras cores ficam um pouco mais forte. Ó, esse daqui, ele é um verde água, eu acho, não sei. Aí eu uso também ficou bem. Mas não são todas as cores. Aí deixa eu tirar aqui de novo. Só que ele não aceita bem lápis de cor, porque parece que não pigmenta direito. Aí a lapiseira, por exemplo, eu escrevi com a lapiseira, só que não é todos os lugares que mostra bem. A página parece que recebeu um tratamento, ela é bem sedosa. Acaba que ela não deixa muito fazer marcação. Isso é bom que não transfere nada para o outro lado. Mas às vezes eu quero escrever alguma coisa, eu fico tendo que usar caneta. Ó, essa caneta aqui eu utilizei, ó, é uma caneta que ela é apagável. Aí ela fica até com tom de cinza nessa bíblia. Ó, deixa eu ver se aparece do outro lado para vocês verem. Ó, tá vendo? Fica uma sombra, parecendo a sombra que ficou nessa bíblia quando eu usei a lapiseira. Aí eu tô mostrando pra vocês o tipo de página diferente. Ó, tá vendo? Aqui eu escrevi de caneta, que eu falei. Ó, atrás só fica uma sombra, como se eu tivesse escrito de lapiseira na outra bíblia. E quando eu escrevo de lapiseira nessa bíblia aqui, não aparece nada do outro lado. Só que às vezes fica muito clarinho, como eu falei com vocês. Aí é o tipo de página. As páginas que a Thomas Nelson Brasil usa geralmente são assim, pelo menos as bíblias de primeira linha. São geralmente assim. Aí você não consegue usar muito lápis de cor, você tem que usar marca-texto. Eu prefiro esses marca-textos assim do que em gel. O em gel depois com o tempo começa estragando a bíblia. Aí eu prefiro esses marca-textos assim, ó. Ou desse tipo aqui, ou desse tipo. E caso você quiser muito, você pode usar um giz de cera, porque o giz de cera ele é bem forte, a pigmentação dele é bem forte. Ó, um giz de cera. Mas eu tô usando mais marca-texto mesmo, porque o giz de cera ele é muito forte, a cor dele. Eu uso em outras bíblias que eu tenho, outras que fazem a necessidade disso. Então, deixa eu pegar alguma parte aqui que eu escrevi mais. Aqui eu escrevi, só que aqui ficou tão clarinho que meio que acaba atrapalhando de eu ler. Aí essa bíblia aqui eu acabo tendo que usar mais caneta mesmo quando eu preciso escrever alguma coisa. E ela me dá esse espaço no meio, né? Aí eu acabo usando para escrever mesmo, porque eu gosto de escrever na Bíblia. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Aqui eu escrevi, só que aqui eu acho que foi de lapiseira. Foi de lapiseira. Ó. Eu escrevi um trecho aqui, alguma anotação importante. Aqui eu já escrevi de caneta. Ó, tá vendo? Vamos ver como é que ficou atrás. Ó, como eu falei com vocês, ficou uma sombra como se eu tivesse escrito de lapiseira na outra bíblia. Mas é isso, gente. Eu só queria mostrar isso pra vocês. Esses materiais, o que eu utilizo. Ó, aqui eu escrevi de lapiseira, só que essa página aqui parece que ganha um banho extra. Aí ficou bem clarinho. Aí, tipo, eu consigo ler, só que ficou bem clarinho. Aí, essa daqui não. Eu escrevo com a lapiseira, já logo mostra. Qualquer coisinha que eu faço, qualquer tracinho,
Só que aí fica uma sombra atrás, mas não chega a manchar nem nada. Até porque é lapiseira, né? Aqui eu botei o marca-texto, o lápis de cor roxo. Aqui, ó, não aparece, tá vendo? Do outro lado. Então, nesse caso, essa Bíblia aqui, ela aguenta muito bem lápis de cor. Só que marca-texto, eu testei nela, mas eu não testei na página da Bíblia. Eu testei lá no final. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, outras marcações que eu fiz, aqui eu escrevi. Aqui, ó, no finalzinho eu fiz uns testes. E teve algumas cores de marca-texto que ela aceitou. Só que eu não utilizei nela, eu tô usando lápis de cor. Ó, do outro lado quase não aparece. Tá vendo? Mas se eu fizer assim, ó, se eu encostar, aí dá pra ver uma sombra maior. Aí, nesse caso, os lápis de cores ficarão melhor. Nesse tipo de página dessa Bíblia. E eu usei minhas canetas finas que são usadas para dar destaque. E algumas eu vi que ia ficar muito marcado. Aí eu peguei e utilizei só algumas, ó. Aqui eu coloquei positivo para... mais ou menos, né? Eu coloquei caneta dourada, caneta prateada, mas eu tô utilizando. E a lapiseira. Esses dois marca-texto, mas eu ainda não tô utilizando nessa Bíblia. E eu dei negativo para as canetas que na outra Bíblia eu posso utilizar, que fica bom. Ó, inclusive, tem uma página aqui que eu escrevi nela com caneta vermelha. Escrevi direto na página, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, eu acho que, deixa eu ver aqui. Acho que é Primeira Reis. Aí eu escrevi direto na página e eu achei que ficou bom. Deixa eu achar aqui. Ó. Aqui, eu escrevi, é a mesma caneta apagável, só que é da cor vermelha. Ó, eu escrevi aqui direto na página. Vamos ver como é que ficou atrás. Ó, ficou uma sombra também, e fica uma sombra um pouco mais expressiva, porque é vermelho. Mas eu escrevi e eu achei que ficou bom pela cor da caneta. Ó, tá vendo? Ficou legal e me chamou muita atenção. Me ajuda a eu destacar bastante. Ó, é porque no momento que eu tava fazendo a leitura dessa Bíblia, eu tava só com a caneta vermelha. Que usa a caneta vermelha para botar setinha. Só que o que eu queria escrever, eu pensei que eu podia acabar esquecendo, tal, ou deixando para depois e não voltando escrevendo. Aí eu peguei e escrevi com a própria caneta vermelha. Mas geralmente eu escrevo com a caneta preta mesmo, aquela apagável, ou de lapiseira, porque eu acho melhor, mais garantido do que estragar a Bíblia, né, de alguma forma e tal. Então, mas é isso, gente. Eu só queria mostrar isso para vocês, compartilhar o tipo de material que cada Bíblia aceita, né, porque não são todos os materiais, mas depende da página, da qualidade da página. Eu tô gostando muito da página dessa Bíblia, apesar de ser mais fino, tô gostando bastante, e da diagramação do texto. É claro que há momentos que a NVI, ela fica muito bonita, a diagramação dela, fica bem interessante, mas eu tô gostando que esse daqui é versículo embaixo de versículo e tem esse espaçamento entre cada versículo. E isso tá deixando a leitura muito confortável. Então eu tô gostando de ler desse jeito aqui. Então, mas é só uma observação que eu tô fazendo para vocês. Se caso vocês estiverem pensando em adquirir algumas dessas Bíblias, o que vocês... uma opinião sincera de quem está utilizando na prática as Bíblias, o que eu tô achando e tudo mais. Então, gente, mas é isso. Fique com Deus. Muito em breve eu vou trazer algum estudo no canal falando sobre a palavra de Deus com vocês. Fique com Deus e até a próxima.